Olá, 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 você aí! Seja bem-vindo! Estamos aqui começando a nossa live de hoje. Deixa só eu ver se eu fiz uma coisa que as meninas me orientaram tanto. Acabei de fazer, colocar o celular no mudo. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante, fundamental que nós possamos falar sobre a dor da perda, que nós entendamos que falar sobre isso é fundamental. E hoje teremos uma convidada, então seja bem-vindo. Meu nome é Márcia Batiston, esse é o nosso local de encontro, temos nos encontrado com frequência, não é? Hoje eu vou receber aqui Elisa Rosa Vieira Costa, psicóloga, minha colega. Deixa eu ver como é que eu vou colocar ela aqui. Vou conversar com ela sobre luto. A Elisa trabalha com isso, é uma colega de profissão. Vamos ver. As coisas do Instagram, né? A gente vai aprendendo enquanto a gente tá aqui. A Elisa vai falar conosco. Olha aí! Oi, Elisa! Oi! Bem-vinda! Ai, A obrigada, que Elisa vai trazer esse delícia. tema, gente, sobre o viver e sobre a dor do perder. E vamos entender um pouquinho esse manejo do luto. Como vocês sabem, todas as nossas lives aqui, elas são voltadas para a nossa atuação clínica. Então, o que a gente vai fazer é trabalhar um pouquinho os aspectos teóricos. A Elisa vai nos ajudar com isso. Ela já desenvolve um trabalho nessa área, né, Elisa? Sim, Ela vem estudando. Ai, gente, cachorro sempre vai não ter tem vários. problema. A gente trabalha, ela vem trabalhando com isso, atua, já vem estudando isso há um tempo. E ao final eu vou trazer para vocês, vou estar aqui com a Elisa o tempo todo, tá, Elisa? E no final vou trazer para vocês algumas reflexões sobre como a gente pode utilizar, sempre pensando nisso, MTT, manejo teórico técnico. Como a gente pode manejar essa teoria, como a gente pode pegar ela e identificar através de algumas falas das pessoas que nos procuram, em que momento elas estão desse processo do luto, e a partir disso, algumas estratégias clínicas, sim. Fica aí, que eu vou trazer estratégias clínicas para você aí, para você trabalhar com o teu paciente. Elisa, querida, muito obrigada pelo convite, Ah, tá? eu que super Eu vou agradeço, passar, né? Imagina. passar a palavra para ti. Ai, obrigada, Márcia. Ai, eu fiquei muito feliz, né? Poder, Eu é que tô. não é rasgar seda, né? Mas poder estar contigo aqui dividindo uma live, né? Aquela prof maravilhosa. Meu Deus, saúde, né? E assim, eu queria primeiro contextualizar, né, como é que eu fui parar nesse lugar do luto, né? Que foi que eu me apaixonei já na terceira fase. Eu estava na terceira fase e fui buscar, fora da Estácio, né, uma disciplina isolada. E fui para a UFSC procurar e achei a psicologia do luto que eu estava louca para fazer com a prof. Vânia, que é uma mestra maravilhosa também. E aí voltei para Estácio e a Hebe, né, comprando todas as minhas ideias. Então fui para o luto. Né? E eu atuo nessa área, eu atendo outras demandas também, mas atendo bastante a demanda do luto, trabalho com grupos, fizemos grupos na faculdade, já fiz grupos também fora, e agora estou com um projeto bem bacana que é com uma outra colega psicóloga, que é para acolher pessoas enlutadas por suicídio. Então, nós estamos criando um grupo de apoio ao luto para pessoas enlutadas por suicídio, bem específico, né? Porque o suicídio é uma especificidade mesmo, ele não é um luto qualquer, é um luto bem diferenciado, né? Então é bem importante. E aí, assim, pensei a gente dar algumas pinceladas aqui, né? Botei uma cola no computador, uma super cola para não esquecer as coisas que eu queria falar, e a gente dá uma pincelada, né? Não vai dar tempo de falar muita coisa, mas, né? Não, Vamos, bora lá, é isso mesmo. A gente então, aqui vamos vai lá, direto ao ponto. Vamos tentar ajudar os nossos colegas aí a não vamos. só compreenderem, as pessoas que também estão aqui nos assistindo, que vão assistir depois mesmo, entender um Uhum, pouquinho o que é, como funciona, e a partir disso, como a gente atua na clínica a partir de saber.
fica tranquila, segue aí. Sim. Então vamos começar assim, né? O que que é o luto? Porque falar, tá de luto, tá enlutado, tá? O que que é o luto, né? O luto é uma reação que aparece, que surge quando a gente perde alguém que a gente ama. E também é importante dizer que não só quando há morte. O luto, ele acontece em diversas outras ocasiões, situações, assim, né? Um aborto, uma perda neonatal, uma perda de um membro do corpo, num acidente, né? Uma doença, uma aposentadoria, perda do pet. Nossa, tem tantos lutos, separação, divórcio, tem tantos lutos na vida da gente. E esses lutos, às vezes, não são olhados. Então, a gente chama de lutos não reconhecidos. E, às vezes, a pessoa não se dá ao direito, né, de viver aquele luto, aquela dor, porque realmente não é reconhecido. Então, por exemplo, uma perda gestacional, que foi o que aconteceu comigo, né? E é muito desse lugar também que eu olho para o luto, né? De não ser reconhecido porque, nem conheceu o bebê, não teve vínculo, não chegou a se apegar, né? Mas não se olha para a importância daquela perda. E aí não se permite que aquela pessoa vivencie o luto. Né? E a coisa vai caminhando, caminhando, até que chega uma hora que bate na porta, né? E a gente tem que olhar. Então, assim, o luto, o que que ele é, né? É a perda por algo ou alguém significativo. Quando tem o Colin Parkes, que é um grande estudioso do luto, né? Que ele fala que quanto mais a gente ama, mais a gente vai sofrer no luto. Né? Que o luto, ele é uma consequência do amor que se tem aquilo ou aquela pessoa. Amor, importância, enfim, né? Então, assim, dando uma geral, o luto seria mais ou menos isso, esse processo que se vivencia após essa perda significativa. E a gente entende também que o luto é uma experiência muito singular, né? Totalmente Cada singular. um vivencia esse luto com a sua singularidade. Sim, porque eu experimentei, né, diversas coisas na minha vida que tu não experimentaste. Então, assim, mesmo que vamos falar de um pet, o teu latiu aí, o meu latiu aqui, né? Então, assim, eu perdi um pet e tu também perdeste. Eu entendo que tu estás com muita dor em relação a essa perda, mas eu não tenho ideia, porque as tuas experiências com o teu pet foram tuas experiências e as minhas foram minhas. Como que eu consigo lidar com aquela perda? Como que eu consegui lidar a minha vida toda com as perdas que eu tive? Né? Tão significativas ou não. Então é super singular, não dá para comparar, não existe forma nenhuma de comparar, de dizer, eu entendo, eu sei o que tu estás sentindo. Não, ninguém sabe. Eu posso Perfeito. saber que está doendo para ti. Né? Eu atendi agora, acabei de atender uma enlutada, que eu muito querida, que eu gosto muito dela, que perdeu o filho por suicídio. Eu ainda falei para ela, né? Eu sei o quanto tá doendo porque eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, mas eu não tenho ideia do tamanho da tua dor. Nenhuma. Nenhuma. É muito singular. Né? Bastante. Assim. Eu tô vendo a Jana até colocar aqui. Obrigada, Jana, pelo comentário. Alguns lutos passam desapercebidos, achamos que é apenas uma tristeza e que não podemos nos dar ao luxo de viver o luto como deveria. E essa é uma questão importante. Eu já ouvi paciente me dizer assim, me disseram que eu tinha que logo voltar. Volta lá, como que fazer? Volta, supera. E, poxa, né? E daí vem uma outra questão que eu vou te fazer. A gente quantifica o luto? É possível quantificar? Não, supera, vai lá, rapidão. Não, o luto, não, né? como a gente falou, o luto é proporcional ao amor, né? Então, quanto maior o apego, o amor, maior é o luto. Então, tem situações que são mais significativas, em que lidar com aquela perda é mais difícil. E tem outras situações que também se vivenciam luto, mas que não são tão expressivas, né? Uma mudança de cidade, por exemplo. A gente deixa os amigos, deixa uma faculdade, deixa os hábitos que se tinha, mas talvez se adapte a outra cidade numa boa. Né? Enquanto que a perda de um filho, a perda de um pai, de um marido, é muito mais significativa, né? E vai demorar muito mais para se processar aquela dor, né? E eu acho que é tão interessante que tu colocaste, Márcia, sobre o superar o luto, né? Todo mundo tem esse hábito, né? Porque tem que superar. Vamos superar esse luto. Não se supera luto. Luto não é corrida de obstáculo, né? Para tu ir pulando, chegou lá, superou.
Não, gente, luto não se supera. A partir do momento que a gente tem uma perda, a gente nunca mais vai ser aquela pessoa que era antes. A partir do momento que eu tenho uma perda, eu nunca mais vou ser aquela Elisa do antes da perda. Eu vou ser aquela Elisa que vai ter que se reorganizar para ser uma nova Elisa depois daquela perda. Né? Eu quero compartilhar uma experiência pessoal aqui, quando você está falando de se reorganizar, eu acho que é por aí. Recentemente, agora, alguns dias, um familiar faleceu e tínhamos crianças também, né? Eu acho importante a gente pensar nisso. O processo do luto, ele começa no processo do despedir-se, os rituais, o velar, o estar presente, o compartilhar, o contar histórias, lembrar de fatos, frases marcantes, falas da pessoa que marcam ela. Isso também é uma forma de começar esse processo do luto e de ajudar as pessoas a começarem essa reorganização com essa ausência, com essa falta que vai lá. E eu tô vendo aqui, ó, a Maristela colocando Elaboramos o Luto. É isso, o luto não é uma corrida de obstáculo, ele é um processo singularizado que tem um objetivo. Esse objetivo da ressignificação, de você, né, trazer um outro olhar, estar em contato com esta pessoa, com esse momento de outra forma. E aí, nesse momento, eu vou trazer a questão, já vou te dar a palavra, mas a questão de como a gente lida com crianças ou com pessoas que sofrem muito. Então, assim, ó, não vou deixar viver, não vou deixar estar presente. Você, essa é a minha percepção, né? Vamos ver o que você vai me... Vamos trocar uma ideia aqui, de que passar por isso é fundamental. Você visualiza esta finitude e a partir disso você consegue superar. É a história de desaparecer. Eu já tive pacientes que não passaram, inclusive pelo processo final de despedida, que não foram a velório, que não foram, enfim, ao sepultamento, e tinham a sensação, a fala veio assim, ó, a sensação que dá que a pessoa desapareceu, ela estava ali, e daqui a pouco ela não está mais. Então, acho importante a gente falar disso, porque falar sobre a perda, e eu estou falando especificamente da morte, ela é importante, inclusive para crianças, obviamente os pais vão mensurar como eles vão fazer essa aproximação, mas entender essa finitude, que é um processo, a perda de um pet para uma criança, né? Nossa. Perder um bichinho, perder o cachorrinho, como se faz isso? Então, eu tenho alguns amigos que fizeram o processo, inclusive, de velar, de colocar no lugar, de enterrar. Então, assim, ó, eu acho que é importante, vou te dar a palavra para você ajudar a gente. Só vou aqui responder para o Lucas, né? Que o Lucas botou aqui como ressignificar, né? Minha psi falou isso, minha psi falou para ressignificar. Como ressignificar? Nossa, pergunta super, né, Lucas? Super, super. E difícil de responder, mas eu te digo assim, ó, que para ressignificar, só passando pelo processo. Não dá para fingir que não aconteceu. Não Muito dá para querer que a dor saia. Não existe essa possibilidade. E eu costumo conversar até com meus pacientes assim que o luto, ele é uma estrada. No começo, extremamente esburacada, cheia de pedra, com árvore caída. É muito difícil atravessar. E tem que ter muita paciência para ir tirando pedrinha, para ir tapando buraquinho, sabe? Mas tem que ser atravessado. Chega uma hora que o pavimento vai ficando melhor, até que a estrada, no final, está asfaltada e dá para caminhar, né? A dor está sempre ali. Aquela pessoa... tu vais dar um outro olhar para ela, porque ela não está mais presente fisicamente, mas ela vai estar presente na tua vida, né? E mais uma metáfora... Fala, Márcia. Pode falar. Não, mais uma metáfora que eu sempre faço assim, é a da cicatriz, porque aquele luto agudo, que é aquele luto do início, sabe? Que a pessoa muitas vezes pensa em não viver mais, acontece muito, né? Não sabe como é que vai fazer, não sabe como é que vai viver. Então tem aquela ferida bem aberta, que sangra diariamente. Depois a ferida, ela vai fechando, mas tem aquela casca que de vez em quando se abre de novo. Até que, muito lá para frente, né, existe só aquela cicatriz, que não dói mais quando a gente passa o dedo, mas existe a cicatriz. E cada vez que tu olhas para aquela cicatriz, tu lembras o que foi que te fez ficar com aquela cicatriz. Né? Então, seria mais ou menos isso, Lucas. Ressignificar é trilhar esse caminho. E ao caminhar, tu vais encontrando novos significados para aquilo tudo.
né? Muito bem. Gente, eu vou trazer ao final aí para os psis aí que estão nos escutando, alunos ou formados, algumas dicas aí para a gente poder pensar, por exemplo, em como profissionais, como trabalhar com os nossos pacientes, tá? Então, segura aí que a gente vai entender um pouquinho. Como eu sempre falo, a gente triangula. Raciocínio clínico. Entender o que é. Então, a Elisa está nos ajudando a o quê? O que é esse luto? Como é que ele acontece? Entender como a gente passa pelo processo. Às vezes dá uma falhada, não sei se é impressão minha. Mas foi rapidinho. Como a gente passa por esse processo, e ao final eu vou trazer para vocês algumas dicas, mas trazendo um pouquinho aqui uma ideia de como a gente escuta isso no consultório, como a gente vive isso, e como a gente percebe as pessoas ao redor. Acho importante a gente pensar que mesmo quando nós não passamos o processo do luto, ou quando o nosso paciente não chega demandando luto, mas teve alguém próximo que está vivendo isso, a importância de a gente também dar essas orientações como profissionais. Tá? Ah, minha esposa perdeu não sei quem, o meu melhor amigo perdeu. O que eu faço? Segura, respeita, entende o tempo. Essa história de a gente ficar dizendo para as pessoas, vai lá, supera logo, não dá. Acho que a gente precisa muito mais respeitar. Não Então, eu queria falar, trazer um... Márcia, às vezes não falar é muito mais terapêutico. Estar do lado, se colocar à Perfeito, disposição, assim, o que eu posso fazer por ti agora? Posso ir buscar um cafezinho? Posso é cuidar dos isso. teus filhos para poderes ficar um pouco sozinha? Coisas práticas, sabe? Muito Que bom. não É por precisa aí. falar. Não precisa falar. Ah, vai passar. Ah, acontece com todo mundo. Não, não precisa falar. Estar presente é a melhor coisa que se pode fazer, né? E eu queria só Perfeito. pegar rapidinho só para não perder o raciocínio, Uhum. falaste de criança, né? Sim, Muita gente pergunta assim, e morreu o pai, morreu o tio, morreu o primo, o que se faz com essa criança? Então, essa criança, né, tu até pode falar em que momento da vida que ela tem a consciência de que a morte é infinita, que a morte é irreversível, desculpa, é irreversível, né? As crianças, até uma determinada idade, elas não entendem a irreversibilidade da morte. Então, não falar assim, virou estrelinha, foi viajar, isso é muito literal e a criança acha que realmente a pessoa virou estrelinha ou foi viajar. Então, não falar esse tipo de coisa. E depois de uma determinada idade, perguntar se a criança quer ir nos rituais de despedida. E se ela quiser ir no velório, ir no enterro, que ela esteja com uma pessoa em quem ela confie bastante, perfeito. traga Uhum. segurança para ela e possa tirar as dúvidas daquela criança. Então, assim, o que está fazendo deitado lá dentro? Que caixa é Uhum. aquela? Né? Por que essa pessoa está fazendo isso? Alguém que possa explicar, esteja centrado naquele momento, né? Possa explicar e que seja de extrema confiança para a criança. E respeitar tudo que ela desejar ali. Ah, quero ir embora. Ok. Sabe, não fazer nada além daquilo que a criança pede e não responder nada além daquilo que ela pergunta. Na verdade, essa é para muitas coisas, né? Às Sim. vezes a gente dá informação demais. Ah, Não, não confunde. Muito bem, eu vi aqui que a Jana colocou aqui o comentário, o problema é que a sociedade rotula o luto como algo superficial, não podendo ser vivido, não podendo nem ao menos falar sobre o luto. A finitude é a certeza da vida. Então, assim, sofre quem tá, a gente sofre quem tá, mas a finitude é a certeza, então a gente precisa entender que manter bons laços. Eu gosto de pensar em construir memórias. Quando a gente constrói memórias, a gente tem um lugar, né? Um lugar para buscar, um lugar de conforto. E esse lugar de conforto ajuda demais. Cada um vai saber o seu lugar de conforto, mas o lugar de conforto é importante. E eu acho que vou aproveitar para trazer uma questão. Nós vemos muito nesse processo do enlutado, né? Da pessoa que está vivendo luto, oscilação. E essa oscilação aparece no consultório. Então aparece no consultório como? Uma hora tá sorrindo, falando da pessoa, depois lembra de uma coisa e desaba em lágrimas. E a nossa função como profissionais é dar esse acolhimento e fazer esse entendimento. Óbvio, talvez em muitos momentos buscando nossos próprios recursos, mas entendendo que recursos o paciente também tem para lidar com isso. Então, como é que é isso? Oscila? oscila demais, né? E eu acho assim que é super importante a gente falar, tanto para profissionais, quanto para estudantes, quanto para, né, todo mundo que possa passar por isso,
não existem as 5 fases do luto. As 5 fases do luto, que foram trazidas pela Elizabeth Kubler-Ross, ela era uma médica, né, psiquiatra, e ela acompanhava pacientes no final da vida. E essas 5 fases do luto eram para entender o luto dessas pessoas que estavam adoecidas e próximas da morte. Então, o luto não se resume a 5 fases, sabe? Negação, aceitação, barganha, porque isso é muito estável e o luto, ele é dinâmico. Ele é muito dinâmico. Hoje eu não estou como ontem, que eu não vou estar como amanhã. Então, encaixar a pessoa numa dessas fases é muito cruel. Porque a pessoa vai achando que está passando pelas fases. E aí, de repente, ela chega lá na aceitação e ela fica muito triste de novo. E ela diz, puxa, o que está acontecendo comigo? Eu já estava na aceitação. Então, por isso que existe essa oscilação, né? Que é o que a gente chama de modelo do processo dual. Que é, hora lá em cima, hora lá embaixo. É o pêndulo, né? Fica oscilando. Então, assim, essa oscilação se dá entre a parte que é voltada para a dor, que é olhar foto, chorar, tirar um dia inteiro para ficar na cama sem querer falar com ninguém. Toda essa parte que dói, né? E oscila também entre o olhar para a vida. Então, assim, ter que pagar conta, ter que ir trabalhar, ter que levar o filho na escola, se dar a oportunidade de repente, tomar um café com um amigo, sabe? Então, oscilar, um dia estar assim, outro estar... Isso é saudável no luto. Porque se a pessoa ficar só olhando para a dor o tempo todo, ela não vai conseguir dar um outro significado para aquilo todo. E simplesmente dizer, não, a vida continua, vamos lá, tem que olhar para frente, toca aí. Também não. Como eu falei, uma hora vai chegar e ela bater na porta, né? Muito bem. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente escuta na clínica, tá? E escuta muitas vezes esse luto retornando de forma transferencial numa outra situação, tá? Então, assim, não vou entrar em exemplo específico, mas a gente vê isso. Então, não vivi o luto de uma perda, lá, e daqui a pouco eu tô tratando uma outra pessoa com medo de perdê-la, tão absurdo, parece uma irracionalidade. Então, o que a gente vê? A gente vê que ela tá vivendo isso, e obviamente, eu não vou dar um exemplo de caso clínico aqui, mas até poderia, mas vou resguardar algumas questões. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que existe essa transferência para essa situação e o paciente vem com uma queixa de que não entende por que tem tanto medo desta perda e você vai buscando, porque nós somos investigadores, e você vai reconstruindo isso e você detecta em algum momento da história uma perda importante, significativa, cujo luto não foi vivido. E esse amor se transfere, que esse amor se reconstrói, se reconstitui, e você passa a ter medo de perder uma outra pessoa, um outro. Então, assim, são coisas importantes para a gente prestar atenção. Então, o que a Elisa está falando é bem por aí. Essa ideia do pêndulo, de que você oscila entre busca por significados outros e o sofrimento, e isso faz parte. Eu acho que é importante para quem está por perto respeitar. E isso, Márcia, estás colocando, aproveitar, né? É impressionante, como eu vejo também, assim, uma dificuldade de se apegar e de se vincular na vida adulta, por exemplo, tendo uma perda lá atrás. Uma perda que não foi olhada, que não foi oportunizada a vivência do luto. E aí, no presente, está com essa dificuldade. É impressionante também, como aparece. E não só por morte, outras coisas. E retorna, gente. Retorna. Isso retorna. É isso que a Elisa falou, isso retorna. Tá? Isso retorna. Pode estar na segunda. Então, a gente vai trazer um aspecto agora que eu acho que é importante para a gente entender isso que a Elisa trouxe. Eu vi que Maristela, o Lucas estão falando aqui das fases. Vamos pensar assim. O que a Maristela nos trouxe é uma informação relevante para nós como profissionais, para que a gente entenda que existem dimensões, e a Elisa vai falar um pouco para a gente disso. São dimensões do luto. Então, nesse processo de oscilação, várias dimensões se fazem presentes. Ora uma mais presente, ora outra, ora várias, mas é importante que a gente entenda as diferentes dimensões. Elisa, você pode falar um pouquinho mais para a gente? Sim. No luto existe uma dor total, né? O luto não se resume à tristeza,
baixo astral, tristeza, falta de vontade de fazer as coisas. Não, é uma dor total, afeta a totalidade do ser humano, né? E tem, assim, 5 dimensões do ser humano que são afetadas. Cognitiva, emocional, social, deixa eu ver aqui na minha cola. Física. Física. Deixa eu ver o que mais. Isso, sociocultural, espiritual. Isso, espiritual. Então, assim, o que acontece, né? A cognitiva, por exemplo, ela é aquela, assim, que eu já ouvi também, assim, todo dia eu saía de casa, voltava, pendurava a chave do carro num negocinho do lado da porta. E aí, outro dia eu peguei, saí, voltei e comecei a procurar minha chave, não sabia onde é que estava a chave. A pessoa fica completamente perdida. Sai de Desorganizada. casa, Se desorganiza internamente. O luto Isso. Desorganiza, né? O luto Exatamente. Eu gosto dessa palavra, tá? Também é perfeito. Desorganiza. Assim, o luto desorganiza o ser, né? Então, assim, a pessoa vai, por exemplo, sai para buscar o filho na escola e vai para o supermercado. Aí, meu Deus, eu tenho que buscar o filho na escola, cadê? Estou no supermercado. É impressionante, sabe? Começa a ler um livro, lê uma página, não rende. Lê a segunda página, não rende. Volta, lê 10 vezes a mesma coisa, não rende. Sabe? Então, e aí, o que aparece no consultório, gente? Qual é a fala? Aí, tô com um problema de memória. Presta atenção. Então, quando você escutar, souber que alguém está nesse processo do luto e vem com um problema de memória, você, como profissional, já vai linkando. Olha, essa é uma dimensão. É uma dimensão que está presente, uma dimensão cognitiva, uma dimensão do cotidiano. E realmente é impressionante, assim, os relatos que a gente recebe dessa dificuldade cognitiva mesmo. Da bagunça, o luto bagunça, desorganiza a bagunça, tudo, né? Aí aqui a emocional, eu vou seguir na minha cola aqui, porque daí já está aqui a emocional, né? Então, assim... Tudo, né? Raiva, tudo... Emocional, nossa, gente, assim, aí tristeza, depressão, tudo que se pode imaginar, né? Saudade, lógico. Mas tem umas, assim, que me chamam mais atenção, que eu acho que são mais incomuns e a gente precisa trazer para identificar, né? Assim, o choque, por exemplo, que é aquele ficar sem ação. A pessoa não quer fazer nada, fica sem ação ali parada, não sabe o que ela está pensando, se está pensando, ela está em choque. Normalmente acontece no início do luto, né? Tem aquele entorpecimento, o choque, fica ali no começo aquela coisa, não acredito, como é que pode, né? Culpa, que a gente, né, não precisa nem dizer, como é que eu não vi no suicídio, é impressionante, assim. É o sentimento que mais aparece. Vou trazer um exemplo clínico. A gente escuta no consultório, e aí tem alguns casos já de pessoas que perderam amigos e pessoas próximas pelo suicídio, e a fala que vem para o consultório, gente, quem vem consultar é uma pessoa próxima, e a fala que aparece para a gente é assim: eu podia ter feito algo. Ele me falou, tinha uns sinais, se ele tivesse me ligado naquela hora, eu poderia ter tomado uma providência. E eu acho que é muito importante que a gente consiga entender que nós precisamos acolher essas questões quando elas vêm para a clínica, porque essa culpa ela é verdadeira. Ela é verdadeira. A pessoa acredita, de fato, que poderia fazer este salvamento, que ela teria esse poder de evitar aquela morte. Então, olha o tamanho da autorresponsabilização. Esse, logicamente, é um trabalho que a gente vai construir no consultório, na clínica. Então, é importante que a gente perceba isso, que se dê conta e que acolha com muito carinho e com muito cuidado. E se nós não validarmos esse sentimento, aí é como se a pessoa estivesse conversando com um amigo, que diz, não, tu não tens culpa, não. Bobagem, isso aí. Imagina se tens culpa. Não, a gente tem que validar esse sentimento. Ok, acha que tem culpa? Vamos tentar conversar sobre isso, né? Por que acha que tem culpa? O que aconteceu para tu achares que tens culpa? E aí vai desenvolvendo isso. Mas não podemos nos colocar naquele papel que o outro já faz lá fora, né? Que é não tens culpa, não pode. Exatamente. Deixa, né? Não fica te sentindo culpado, ou não chora, ou não fica com raiva, senão ele não vai descansar. Né, gente? Vamos tomar muito cuidado, porque assim, ó, a nossa função é dizer, entendo. Sim. Vamos ver como é que isso acontece, como isso está te afetando, como isso está repercutindo para você hoje. Por quê? Porque isso pode fazer com que a pessoa que sente responsabilidade
ela desenvolva nela própria um processo depressivo, um processo de sofrimento intenso, um processo de dor, e ela não vive esse luto, ela fica paralisada nessa dor de eu podia ter salvo. Então, a gente precisa, como muito bem diz a Elisa, validar esse lugar. E uma coisa importante é que você vai identificar o tamanho do lugar que essa pessoa ocupava na tua história. Você vai conseguir perceber qual era o tamanho do lugar que essa pessoa ocupava na tua história. A Elisa falou logo no início da nossa live aqui. O que é que ela diz? O aspecto, o tempo, a dimensão, como eu vou viver esse luto, vai estar proporcional ao amor, à ligação, à conexão, à vinculação que eu tinha a esta pessoa. Para que não seja uma pessoa, estamos falando mais de uma pessoa, mas a um pet, a um lugar, a uma mudança importante, a um emprego que dizia da minha identidade, como eu vou me organizar, o que eu vou colocar nesse espaço. Então a gente vai conseguir perceber o tamanho dessa falta. Esse trabalho do luto, porque o luto é isso, né? Você vai trabalhando isso. Você vai trabalhando isso. Quando a gente fala da dimensão física aí, que a gente sente, quem passa pelo processo do luto sente essas questões, ou a falta de sono, ou a mudança nos aspectos de libido e de desejo, ou mudanças nos processos alimentares, a gente vai ver como impacta o biopsicossocial. Vou te devolver para você continuar. Então. E tu estavas falando, né, da importância, né, e como o luto tem relação. Vamos pensar, por exemplo, assim, numa pessoa que mora sozinha com um cachorrinho. E esse cachorrinho faz parte da família, obviamente, né? Faz parte da família, obviamente, e o lugar que ele ocupa é um lugar muito importante, de companhia, de cuidado, da Exato. importância de ser cuidador daquele bichinho. E aí esse bichinho morre. Né? Não é só um bichinho. Então, a importância que ele tinha para essa pessoa, o lugar que ele ocupava na vida dessa pessoa, né? Faz toda a diferença no luto. Então, acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para cada perda, para ver a importância que aquela perda tem, né? Numa aposentadoria, enfim, né? Em determinadas situações. Né? E eu vou pegar para a gente, né, finalizar as dimensões. Tá. Então, para passar para as dicas. Vou rapidinho aqui. Uma outra que eu acho, Márcia, que é super importante é a raiva. Às vezes acontece assim, ó, de, por exemplo, perder o marido. E aí a pessoa vai num restaurante e vê outros casais, ela fica com raiva. E aí ela vem para o consultório com aquela culpa enorme por ter sentido raiva de alguém que não tinha nada a ver com o luto dela. Inclusive de pessoas muito próximas, né? Exato, pessoas muito próximas, né? Então tem dificuldade de ver a alegria do outro. Gente, não vamos tomar isso como profissionais, como, nossa, que pessoa invejosa. Por favor, nós somos os técnicos, os profissionais, os especialistas. Então vamos escutar isso e dizer, olha o tamanho da dor. Essa alegria contrasta com aquela dor. Então ela passa a incomodar. Lembre, é uma das dimensões que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, tem outros detalhes ali, mas vamos para a física, que tu já falaste aqui, né? Assim, palpitações cardíacas, o choro, claro, né? O choro aparece muito. Um paciente meu que reclama muito de problema intestinal, dificuldades intestinais, por exemplo. Então, muda tudo, bagunça tudo, né? A espiritual, que é muito comum, eu vejo demais, assim, raiva de Deus. Puxa, mas Deus não é um cara tão legal, né? Não olha por todos. E por que foi fazer isso comigo? E aí, por um tempo, fica descrente, fica com raiva, não quer mais participar do que participava, enfim, né? Da religião ou do que fazia, da espiritualidade, né? E se desaponta demais, né? Com Deus. Fica com raiva mesmo. Alguns encontram na fé, pessoas que não tinham ligação nenhuma com a fé encontram na fé esse apoio. Outros deixam de acreditar no que acreditavam, né? Então, e aí eu acho que agora é sociocultural, né? Para daí tu entrares aí no final, que é aquele afastamento de quem a gente ama, das pessoas que a gente gosta, os amigos, mas se afastar, não tá mais afim de fazer nada, não se sentir no direito de, por exemplo, ir num barzinho, ir tomar um café no shopping. Muito bem. Aquela culpa, né? Porque existe um luto social, né? Existe uma etiqueta do luto. Como que eu devo me portar no luto? Então, estar num bar com a amiga,
Às vezes é a única forma que a pessoa dá conta de vivenciar aquele momento ali insuportável. É estar com aquela amiga no bar. E aí alguém Que julga. ajuda a suportar, Que que ajuda a compartilha, suportar o que é que dá o insuportável. suporte. Então é isso. Né? Então, assim, tava no bar, aí a pessoa se culpa. Puxa, eu não posso ir no bar, de jeito nenhum. Imagina. Vamos prestar atenção, gente. Presta atenção. Tem que ficar ligado. Então, assim, seria mais ou menos, né? Eu acho que tem muito mais coisa, mas para a gente dar uma pincelada geral. Mas eu quero te escutar porque eu vou trazer algumas questões agora. E acho que você trabalha com isso, a gente vai poder ter essa troca. Vamos pensar assim. Você está aí escutando a gente, está pensando, tá, mas eu estou no meu consultório, meu paciente está falando, como é que eu reconheço? Como é que eu identifico isso? Será que tem alguma estratégia? Tem. Informação. Escuta. Eu sou repetitiva nisso e vou continuar sendo. Escuta, observa. Então você vai buscar informação. Mas eu preciso saber exatamente o que está acontecendo? Lógico. Sim, você precisa saber. Emocionalmente, como afetou? A dinâmica do processo social. A dinâmica de todas essas dimensões que a Elisa trouxe. Como é que eu vou fazer isso? Levantamento de informação. Se eu não sei quem é a pessoa, gente, a gente vai escutar. Quem faleceu? O que era teu? Convivia? Quanto tempo faz que faleceu? E vou dizer para vocês, às vezes a gente presume, não podemos presumir, eu falo que a gente não sabe, a gente é informado. Então a gente precisa perguntar. A gente presume que a pessoa vê, porque eu estou vivendo um luto. Isso foi recente. Às vezes faz muito tempo. E às vezes a pessoa fala, eu perdi uma pessoa e você acha que faz tempo? E faz 2 semanas. Então vamos perguntar. Tá? Então isso é para o profissional que está atendendo. Pergunta. Faz quanto tempo? Quando você teve essa perda? Quem era esta pessoa? Era meu pai. Poxa, era pai, deve ter sofrido. Não, não sei. Era próximo? E aí vem a outra coisa. Pergunta. Convivia? Era próximo de você? Como era o relacionamento de vocês? Então, pergunta. Você vai sabendo o que está ativado nele. Você buscou alguma ajuda antes de vir aqui? Porque a gente vai escutar muitas pessoas falarem que buscaram, tá? Ah, eu busquei ajuda. O que você buscou? Ah, eu fui tentar meditar, eu fui tentar sair, eu fui tentar conversar com amigos, eu fui na missa, eu fui, enfim, e não estou conseguindo lidar. Ok, a gente vai entender que ela está nessa busca. Então a gente precisa saber o que ela tem feito. Outra coisa fundamental para a gente detectar, como estão essas dimensões? Mudou? O que mudou? O que mudou significativamente para ti? Comecei a beber mais. Não consigo mais falar. Estou com raiva das pessoas. O que isso te diz? De novo, que dimensão está mais ativada? Por quê? Porque isso direciona as tuas intervenções profissional. Isso diz para você, tá, eu preciso prestar atenção a esse aspecto. Ao mesmo tempo, eu preciso saber o que ela está conseguindo conduzir de forma adequada. O que significa conduzir de forma adequada? O que eu percebo que eu, como profissional, posso utilizar como suporte para minha estratégia de intervenção clínica? Me ajuda. É por aí, Elisa? Com certeza. E agora, só para falar, fizeste uma fala ali do tempo, né? Que a gente tem que investigar quanto tempo faz, né? E nem sempre uma pessoa que te procura, ela perdeu alguém há pouco tempo. Às vezes ela perdeu há 2 anos. Muito bem. E o luto não tem tempo. Não existe, com 3 meses a pessoa está um pouco melhor, aí com 1 ano já não se considera. Gente, não existe tempo do luto. O luto é singular. Cada um vive a sua maneira, cada um tem os seus recursos para lidar com o luto. O caminho de uns é mais longo, de outros é mais curto. Não pode, ninguém pode se apegar a esse tempo do luto. Já faz tempo. Não existe isso, né? E é isso que tu falaste, é investigar, é conversar, é tentar trazer detalhes, todos esses detalhes que tu colocaste, é isso aí. E, gente, o que a gente entende? Por que nós trabalhamos com fala? Outros recursos, lógico que temos uma infinidade de recursos técnicos, mas a fala nos diz como essa pessoa nomeia a sua emoção, a dinâmica das suas relações e que palavras são significativas para ela para representar esta perda. Vamos pensar numa pessoa que perdeu um bichinho de estimação. Mas o que era esse bichinho de estimação? Quando ela sofria, quando brigava com alguém,
quando tinha uma dificuldade. Este bichinho era o conforto. Então, a gente precisa de mencionar isso. Que palavras ele utiliza? Por que eu falo de palavras? As palavras que as pessoas nomeiam as suas relações são fundamentais para que nós possamos utilizar essas palavras nas nossas intervenções. Por isso a gente tem que escutar muito bem. Sabe? Porque daqui a pouco a pessoa fala algo que não gostava e eu falo isso como se fosse algo positivo porque não escutei o que o meu paciente estava me falando. Então, presta atenção. Anota qual é o problema, né? Anota, registra, ou guarda. Enfim, cada um tem aí a sua logística de atendimento clínico, mas descubra qual era o grau de intimidade, qual era o grau de proximidade. E aí eu tenho uma coisa importante. Qual era a dinâmica dessa relação? Parece que era saudável? Você tem dúvida? Não, o paciente não está só oscilando entre parecer contraditório, mas ele parece que queria sentir mais do que de fato ele está sentindo. Por exemplo, ele usa palavras para descrever a dor que você não identifica. Nenhuma emoção associada. Vamos perceber como as pessoas associam as suas expressões emocionais, e isso vocês sabem que aparece no consultório, vamos observar, comportamento não verbal, ao discurso dela. Ah, mas ele está falando sorrindo, isso não quer dizer que não sinta a dor. A gente precisa identificar se essa é a forma que ela tem justamente de evitar entrar em contato com essa dor. Porque evitar também é um processo que aparece nessas dimensões. Então, entender o grau de proximidade, saber há quanto tempo, descobrir que recursos a pessoa já utilizou, que buscas ela já fez para lidar com esse luto. Conheço algumas pessoas que perderam entes queridos por Covid e não estavam próximas nessa perda, não conseguiram lidar com esse ritual de despedida e estão até hoje trabalhando com essa ausência e com essa falta que se fez. Então a gente precisa identificar isso, mas acho fundamentalmente sabermos dinâmica da relação. Era amorosa? Era saudável? Era disfuncional? Não era? O paciente te relata como disfuncional, mas você percebe que no fundo ele fazia parte disso. Ele fala que, na verdade, porque a gente tem a ideia, né, de que agora talvez tenha sido o melhor, mas essa é uma fala que não isenta da dor. Então, essa é uma tentativa de ressignificar a ausência. E é importante que a gente acolha, e vou usar uma palavra que Elisa falou aqui, validar, que Tami também, que entrou aqui, oi Tami, utilizava bastante, que é validar essa dor. Ok, eu entendo. Vamos falar sobre isso. Deixar a pessoa verbalizar. Por que a gente trabalha com a fala? Porque a fala organiza o pensamento. O pensamento elicia recursos. E nessa de eliciar recursos, nós, como profissionais, vamos ter acesso a esses recursos e vamos poder fazer o nosso planejamento terapêutico, nossa possibilidade de intervenção a partir disso. Então, vamos prestar atenção. Tá. Que outra coisa eu preciso saber? E eu vou deixar para o fim, porque isso a gente precisa saber. Vou deixar para o fim. Deixei agora para essa parte. Mas eu tenho mais uma fala para vocês, tá? Possibilidade de intervenção. A gente precisa saber de funcionamento egóico. O que é? Qual é a capacidade de enfrentamento dessa pessoa agora? Porque nós temos que entender que perdas fragilizam, por favor. Nós não podemos ser o vizinho que diz, vai dar tudo certo, supera, vem cá. Não, a gente tem que acolher e entender qual é o nível de funcionamento desta pessoa. Qual é o nível de funcionamento? Quer dizer, que tipo de intervenção eu vou fazer, que cuidados eu preciso tomar na minha fala, que coisas eu preciso observar no comportamento não verbal que me dê indicativos de que talvez eu precise ir com mais cuidado e precise fortalecer esse funcionamento egóico, que a gente entende o funcionamento egóico como a capacidade de enfrentamento dessa realidade imediata. Talvez ela não tenha, talvez ela precise ficar um pouco mais mesmo respirando o seu ar, sabe? Qual é o problema disso? Acho que esse é um momento importante, a gente sabe que às vezes a gente precisa se desconectar para poder reorganizar. E cada um vai se desorganizar de uma forma. A desorganização na perda, ela acontece. Mas cada um vai ter outro nível dessa reorganização.
Você acha que tem mais alguma coisa que a gente precisa saber antes da gente falar das dicas técnicas aí de intervenção, Elisa? Eu acho importante, assim, também a gente pensar que a psicoterapia no luto, ela é um pouco diferente na hora de receber esse paciente consulente. Porque, às vezes, é o primeiro contato que ele vai ter ouvindo dele próprio sobre aquela dor, vai ser ali, naquele espaço. Então, às vezes a gente precisa ter cuidado e perceber que ele só quer falar naquele momento. Então, deixar aquele espaço para que ele fale à vontade, sem intervir nesse primeiro momento. Então, eu deixo, assim, o momento do desabafo. Perfeito. Fala. Numa segunda sessão, se precisar, fala. Aí sim, eu começo a tentar organizar, né? Para mim, claro, Perfeito. né? Mas organizar as perguntas, né? E muito cuidado com intervenções também, né? Intervenções muito pontuais, que talvez não seja o momento de fazer, que pode machucar mais. Vamos entender que a gente está ali, isso, a gente está para colher uma dor, não para qualquer outra coisa. Então, a dor é o foco terapêutico, não importa a abordagem, não importa, a dor é o foco terapêutico, vai ter que ser. Então, acho que o que a Elisa fala é muito por aí, né? Entender a demanda, a queixa, e entender que a partir disso você já tem algumas ideias de como você vai fazer esse funcionamento. Eu gosto de pensar que acolhimento é esse fundamental para a gente fazer o quê? Para a gente receber, para a gente estabelecer essa vinculação. Esse espaço precisa ser um espaço seguro para ele viver essa dor com, assim, ó, plenamente. A gente não faz o paciente engolir a dor. A gente não faz o paciente, a gente ajuda ele a elaborar essa dor, esse sofrimento, essa perda. E isso é tempo. E aí vem a questão. Como eu faço um planejamento terapêutico? Como eu busco as minhas possibilidades de intervenção? Então, a gente vai saber que essa ressignificação acaba sendo um grande objetivo, né? Vamos entender como a gente vai nomear essa ausência, entender o tamanho do significado dessa pessoa, para a partir disso a gente entender como a gente vai poder ajudar. Estou vendo uma pergunta aqui, desculpe, e quando a gente percebe que alguém precisa de ajuda, mas essa pessoa mesmo não percebe? Vai depender do nosso grau de proximidade, né? Para a gente poder ter essa aproximação. Não sei, Elisa, conta aí para mim. Como é que a gente ajuda uma pessoa que está vivendo uma dor e que não percebe o quanto isso está afetando? Olha, a maioria dos enlutados, tá, não precisa de psicoterapia. Tem recursos para lidar com a dor. Olha que bacana. A maioria não precisa, né? A maioria de nós tem recursos para lidar. Mas tem gente que precisa, né? Então, eu penso assim que se essa pessoa não falar em psicoterapia, talvez uma forma de auxiliar seja sugerir. Se não quiser, a melhor forma de auxiliar é estar junto, né? Daquilo que eu falei, se colocar à disposição. E a gente precisa lembrar que os enlutados no início, eles recebem telefonema, eles recebem mensagem de WhatsApp, eles recebem um cartãozinho, uma flor, um bolo. Mas ali, depois de 2 meses, 3 meses, que ele começa mesmo a lidar com a realidade da perda, que é aquela ausência constante, né? A presença da ausência. Então, ali é que a pessoa mais precisa de um olhar, de um cuidado, de um carinho. Porque é sempre assim. Ou seja, se você tá, assim, se sabe ou se tá, presta atenção nesse tempo que não é só no dia ou na semana, né? E que esse estar presente aí, um café, né? Um papo, tá presente. Então, assim, ó, o que a gente vai começando a perceber com este paciente, com o tempo? Ele já pode lidar. Identificar que outras atividades, como ele vai ressignificar o tempo e essa lacuna que ficou. Dependendo, de novo, do que você identificou antes, do grau de relação. Era uma mãe que eu cuidava há muito tempo. Era um filho. Era um pet muito importante porque morava sozinho e ele preenchia o meu espaço. Como eu vou... E aí eu não vou encher de coisas, às vezes as pessoas enchem de coisas. Mas é importante descobrir, com o tempo, que atividades prazerosas essa pessoa tinha. Que atividades talvez ocupacionais, e aí tô pegando um pouquinho de neuro de cognitivo, tá?
A gente sabe que tem essa dor que vai estar ali. Mas que pausas eu posso ajudar o meu paciente a encontrar? Pausas. Ele vai continuar no processo. Pequenos momentos onde ele perceba que ele pode respirar com tranquilidade. Tu acabou de falar às vezes o único lugar que ela tem é ir para um barzinho com uma amiga. Porque daí ela pausa. Porque daí ela não está respondendo, não está presente com as pessoas que talvez lembrem a ela essa perda constantemente. Saber da história do paciente, momentos de superação. Momentos... E por que eu estou falando isso, gente? Para que ele próprio elicie os seus recursos. Porque talvez ele chegue no consultório achando que não tá dando conta, não consegue lidar, mas aí você começa a perguntar, ele, pois é, mas eu acho que eu tenho, mas eu acho que eu posso, mas eu acho que eu já fiz. Então você ajuda ele a iniciar, não é? Tô vendo você sorrindo. É, bem isso mesmo. Ou às vezes ele traz um relato, né? Que mostra o quanto ele está conseguindo lidar com aquilo. Só que ele não enxerga. A gente, ué, mas não estás fazendo isso? Olha só. Muito lindo. Né? O que a gente faz, gente? A gente mostra para ele como? Com uma intervenção. E às vezes vem assim, ó, e a gente ouve, esse é um tipo de intervenção importante para vários momentos, nesse também, que a pessoa fala das coisas que estão acontecendo, ela está conseguindo lidar, mas ela própria não enxerga a sua realidade. E aí essa intervenção, isso que a Elisa falou, de você olhar e dizer, mas você percebe que você está dando conta disso? Que você vem fazendo essas coisas todas que você acha que você não está fazendo? Então, a gente está falando de coisas importantes, a gente está falando de olhar para o paciente e ajudá-lo, essa é a nossa função, espelhar, devolver, ajudar a elaborar, promover reflexão. Então, essa é uma estratégia interessante. Vamos promover uma reflexão. Você percebe como você vem caminhando? Sabe? Identifica na tua trajetória. Olha, quando você veio aqui, você não fazia tais coisas, você vem fazendo. O que significa isso? Você avaliando o teu próprio processo. Você ajudando o paciente a perceber o efeito desse processo terapêutico e, em não percebendo isso, gente, a gente tem que avaliar o nosso processo. Não estou percebendo muito. Reorganizar o nosso plano de ação. Reorganizar nossas intervenções. E investigar, talvez, coisas que a gente tenha deixado passar. Uma dor paralela, uma outra perda que não foi falada, ou uma perda associada àquela perda principal. Então, assim, eu perdi, sei lá, perdi o meu pai, estou sofrendo muito, e só falo da perda do pai, mas talvez, como profissional, eu não identifique que a perda desse pai significou perda de suporte financeiro, que significou dificuldade nas minhas questões familiares, que significou reorganizar minha vida com meu filho, que significou mudar de escola. Então, assim, a gente vai muitas vezes percebendo que existe um encadeamento do processo de perda. Secundárias, então, né, Márcia? É isso, perdas secundárias. Nós precisamos identificar, gente. Às vezes, tá? Então, assim, trazendo, né, pegando um gancho, assim, por exemplo, uma filha que é cuidadora da mãe, a mãe morre, ela perde a mãe e ela perde o papel de cuidadora. E às vezes ela deixou de trabalhar para assumir aquele cuidado com a mãe. Então ela se vê perdida, né? Ela se vê ali sem utilidade, porque ela cuidava da mãe. Então tem muitas perdas secundárias, né? No luto traz. Traz. Então, gente, se a gente não identificar, como é que a gente identifica? Pergunta! Você não tem que saber. Pergunta, só quem sabe sobre si é a pessoa que te procura. Então, se ele está lá, pergunta, vá com calma. Eu falo muito enfaticamente, né? Não faço isso. Vamos com calma. Pergunta, escuta atentamente, esteja presente, observando e escutando, que você vai conseguir descobrir, por exemplo, uma coisa fundamental para a gente utilizar, que crenças estão subjacentes à fala do teu paciente, que padrões de comportamento você identifica, que padrões de funcionamento, que padrões emocionais que você pode utilizar, por exemplo, como recursos de suporte, para começar a reconstruir, como recursos que você pode, inclusive, nominá-los para o teu paciente, se ele não perceber. Olha, você já conseguiu lidar dessa forma. Quem sabe a gente pega isso e adapta agora. Ou ajuda ele a perceber que ele pode. Promove essa reflexão que talvez ele tenha esse insight. E esse é o nosso objetivo, né? Talvez ele tenha esse insight, vem essa ideia, vem isso de estar lá, de ter os recursos, como bem a Elisa falou. Muitas vezes ele não vai para terapia, mas quando ele vai, talvez ele até tenha, mas não veja. E a nossa função é ajudá-lo a perceber, a reconhecer e a utilizar.
essas estratégias. E também identificar o que é necessário, né? Para conseguir dar conta disso depois, né? O que está melhorando, o que não está melhorando, inclusive reavaliar e avaliar o nosso papel para dizer o quê? Acho que esse paciente precisa de algum outro encaminhamento. Então, a gente precisa perceber. Qual é o problema disso? Nenhum. Nossa, falhei como profissional. Não. Não. Eu percebo que ele precisa de um outro tipo de auxílio. Ele precisa de múltiplos olhares. Então, nós precisamos entender que o nosso objetivo é auxiliar essa pessoa a funcionar de uma maneira melhor, a ter recursos para lidar com sua dor e seu sofrimento. E se para isso ele precisar buscar outras coisas, é nossa função também reconhecer, orientar e encaminhar. Não é? A Jana colocou aqui, as mães de crianças com alguma deficiência, perde o filho e o papel de mãe. É exatamente isso, é o que a Elisa vinha falando. São perdas secundárias, são perdas atreladas, são perdas encadeadas. Eu acho que a gente precisa prestar atenção. Lidar com o luto não é fácil. E é interessante, Elisa colocou no início que uma perda pessoal leva também ao interesse por isso. Nós vamos ver como profissionais, como nossas experiências muitas vezes direcionam a nossa escuta e o lugar que a gente encontra na clínica. Elisa, nós estamos encaminhando para o final, vou deixar você dar uma palavra final para o pessoal, passa o teu contato, a Elisa trabalha com isso, gente, é uma referência, então entre em contato com ela se for necessário. Elisa. Pelo meu Insta dá para entrar. Bom, eu queria... Qual que é o teu Instagram? Fala aí. Arroba? Elisa RVC. Elisa RVC. RVC. Eu queria falar assim que o luto... Bom, primeiro eu queria te agradecer essa oportunidade, né? Que eu vou colocando e vou aprendendo. Um prazer, foi uma conversa maravilhosa. Vou aprendendo um monte, que saudade, né? Mas assim, o luto, ele é algo que precisa ser cuidado, né? Então, como eu já falei ali 2 vezes, é se colocar presente, estar presente, não precisa falar, a dor do outro incomoda. Então, por isso que a gente sempre quer falar, vai passar, o tempo, só o tempo vai te ajudar. Aquelas falas, né, que são comuns no enterro. Cumpriu o seu papel na terra, foi melhor assim, descansou. Nossa, tem uma centena de frases para falar. Então, não precisa. É se colocar presente, estar presente, né? E quando atender um enlutado, quando atender qualquer demanda, estar por inteiro, mas ali na demanda do luto, tá por inteiro, tá olhando, assim, mostrar que está prestando atenção em cada detalhe. Porque o que a pessoa precisa naquele momento é ser acolhida por alguém que esteja por inteiro com ela, né? A minha abordagem... Você falou do olhar. Gente, o olhar dá suporte, tá? O olhar sustenta. Vocês sabem quanto olhar é importante para a nossa constituição enquanto sujeitos únicos aí desde nossa infância. Então, assim, o olhar no consultório sustenta. Então, quando você olha, verdadeiramente interessado naquela fala, escuta e está presente, presentificação, presente ali, você acolhe, você dá suporte. O olhar é importantíssimo, né? Saber o nome de quem morreu, de quem se foi. Sim. Porque essa pessoa chega lá e o que ela leva é essa dor por essa perda. Então, não ficar falando o teu pai, a tua mãe, ou saber o nome daquela pessoa. Né? Isso também te traz mais para de quem se foi. Te faz conhecer aquela pessoa e poder fazer essa troca. Né? É muito gostoso trabalhar com enlutado. É muito duro, né? Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Tem que estar por inteiro, tem que amar, tem que ter muito carinho. Enfim, eu sou apaixonada, né? Elisa, quero te agradecer demais a tua presença. Acho que foi uma conversa super bacana. Espero que você que está aí nos escutando tenha tirado algumas questões. Leva isso para o teu consultório, leva isso para a tua vida, para as tuas relações, porque a nossa troca, a nossa presença, a nossa experiência como profissionais nos ajuda muito a conseguir conduzir as nossas questões clínicas. E hoje a gente teve um saber aqui teórico e a aplicabilidade desse saber teórico. Eu insisto em falar em raciocínio clínico, em manejo teórico-técnico, e eu acho que esses momentos de encontro como que a gente teve hoje, que a Elisa proporcionou, muito obrigada,
Nosso tempo está acabando, ó, 26 segundos. Ai, obrigada. Foi muito bacana. Obrigado pela presença de todos. Gente, esse é o tipo de coisa que a gente faz lá na formação. Entra lá, a descrição aí tá